Em derrota para o governo, Câmara aprova marco temporal de demarcação de terras indígenas. Arthur Lira liga para presidente Lula e alerta que o governo precisa mudar a articulação política. Deputados aprovam texto da medida provisória do programa Bolsa Família, que garante adicional do auxílio gás. Presidentes do Chile e do Uruguai criticam Lula por defesa do regime venezuelano e afagos a Nicolás Maduro. Brasil News da Rede Brasil de televisão está começando. Por 283 votos a favor e 155 contrários, a Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira o projeto de lei que estabelece o marco temporal para a demarcação das terras indígenas. O texto segue agora para o Senado. Está encerrada a votação. Sim. Sim, 283, não, 155, uma abstenção. Total, 439. Estão prejudicadas a proposição inicial, os substitutivos, as apensadas e as emendas ressalvados os destaques. O projeto aprovado considera terras tradicionais e passíveis de demarcação as que foram ocupadas pelos povos indígenas até 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Depois dessa data, as áreas não poderão ser demarcadas. Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, mostrou sua indignação através das redes sociais. Ela postou que a aprovação da PL 490 é um ataque grave aos povos originários e ao meio ambiente. Guajajara afirmou ainda que seguirão lutando pela vida e que não vão desistir. E escreveu que ainda no Senado dialogará para evitar a negociação de vidas em troca de lucro e destruição. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, repostou o Twitter de Guajajara, dizendo que o marco temporal aprovado na Câmara dos Deputados é a imposição de uma injustiça inaceitável contra os povos indígenas brasileiros. E se solidarizou com todas as comunidades. Todas as principais associações do movimento indígena se colocaram frontalmente contra a proposta. Já a Frente Parlamentar da Agropecuária, que representa a bancada ruralista, apoia o texto. Antes da aprovação do projeto, na terça pela manhã, indígenas protestaram contra o marco temporal e bloquearam a rodovia dos Bandeirantes, na capital paulista. A tropa de choque da Polícia Militar foi acionada para liberar o tráfego na região. Os policiais usaram bombas de efeito moral e jatos d'água. Houve um princípio de confronto com parte dos indígenas, mas a rodovia acabou liberada. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, devem se encontrar para conversar sobre a articulação política e temas estratégicos, como a medida provisória que estruturou os ministérios do novo governo. A informação foi dada ao jornal Globo News por líderes partidários que acompanharam uma reunião entre Arthur Lira e o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, na manhã desta quarta-feira na residência oficial do presidente da Câmara. Mais cedo, o próprio Lula telefonou para o presidente da Câmara e ambos conversaram sobre a articulação política no Congresso, que está com muitos problemas, segundo uma fonte com conhecimento das tratativas. Os dois podem se encontrar pessoalmente ainda nesta quarta-feira, mas a reunião até o momento desta reportagem não estava confirmada. Na manhã de hoje, o petista chegou a convocar uma reunião de emergência no Palácio da Alvorada na tentativa de reverter as derrotas que ocorreram durante votações na Câmara dos Deputados e para tentar evitar uma perda ainda mais grave, a rejeição ou perda de validade da medida provisória que reestrutura os ministérios.
Nesta quinta-feira, o texto perde a validade se não for aprovado em definitivo pelos plenários do Congresso Nacional. Lira tem cobrado da base de Lula uma articulação mais forte para que a proposta seja aprovada. Se a proposta perder a validade, o governo perde a estrutura atual com 37 ministérios e fica obrigado a retomar as 23 pastas do mapa deixado pelo governo de Jair Bolsonaro. A comissão que analisou a MP realizou mudanças que retiraram atribuições do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério dos Povos Indígenas. O comentarista Ney Gonçalves Dias analisa o encontro de Lula com ministros no Palácio do Planalto, além das derrotas do governo no Congresso Nacional. Após derrota na Câmara, o presidente Lula convocou reunião de emergência no Palácio do Planalto com ministros de Estado. O fato é o seguinte: União, MDB, PSD, partidos que têm ministros do governo, votaram contra o governo no marco temporal indígena, que é uma derrota do governo, 283 votos. Como é que faz agora? Agora o negócio é o seguinte: o presidente Lira, quando soube que a ministra Weber havia pautado para amanhã um caso relativo ao marco temporal das terras indígenas, um caso específico de Santa Catarina, o que o presidente Lira fez? Ele antecipou para terça-feira, ontem, a votação na Câmara, para forçar uma situação. Pois bem, o que se espera agora? Se espera o seguinte: aguardar amanhã, quinta-feira, o que o Supremo Tribunal Federal vai dizer sobre o assunto. É uma expectativa do governo, uma esperança. A segunda é que o Senado dê uma tramitação lenta ao projeto do marco temporal das terras indígenas. Como é que isso é feito? Você pega o projeto, põe na cadeira, senta em cima? Não. Você faz o projeto passar por tramitações lentas, passar por várias comissões, passar por análises técnicas, e você vai estendendo o prazo para que ele seja levado um dia ao Senado Federal. Outra questão ligada a essa mesma questão é a ameaça de hoje para amanhã do governo ficar absolutamente sem pé nem cabeça. Eu explico. A MP da mudança do o presidente Lula pegou 23 ministérios e levou para 36. Aí ele fez uma medida provisória, que é obrigatória, e mandou para a Câmara, há 90 dias, para a Câmara e o Congresso avaliar. Então, o que acontece que só agora, essa semana, é que a Câmara votou. Então está indo para o Senado. O Senado tem até amanhã para votar esse negócio. Se o Senado não votar, como é que fica? Não fica. Os ministros indicados por Lula não são mais ministros. Os ministérios criados não são mais ministérios. Quer dizer, eu fico pensando o seguinte: se o governo mandou há 90 dias medidas provisórias para o Congresso, por que se deixou para votar na semana que antecipava o dia em que perderiam o valor? Por que se esperou tanto para chegar a esse ponto? Para se chegar a essa correria? Para se chegar a esse desespero? A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que retoma o Bolsa Família. Após diversos esforços de autoridades do governo federal, o texto inclui o pagamento do auxílio gás, que poderia perder a validade nesta semana. Caso o Senado atrase a aprovação da proposta, o governo já estuda a possibilidade de editar um decreto para viabilizar o pagamento do benefício no mês de junho. O texto aprovado garante o valor mínimo de R$ 600 por família, mais o acréscimo de R$ 150 por criança de até 6 anos e o adicional de R$ 50 por criança ou adolescente de 7 a 18 anos e gestantes e mulheres que estejam amamentando. Também estabelece condicionantes para o pagamento do benefício, como frequência escolar mínima. Os valores do programa são: cada integrante da família tem direito a R$ 142, válido para todos os beneficiários. Com a soma, cada família deverá receber ao menos R$ 600 por mês. Os R$ 150 adicionais será para famílias que possuam crianças de até 6 anos e os R$ 50 adicionais para crianças com mais de 7 anos e jovem com menos de 18 anos,
além de gestantes e mulheres que estejam amamentando. Este foi o acrescentado pelos parlamentares. Esses valores são cumulativos e o governo federal terá que corrigi-los no máximo em 2 anos. A proposta também estabelece o benefício extraordinário de transição, que tem o objetivo de atender as famílias que recebiam anteriormente o Auxílio Brasil, o programa de transferência de renda que foi promovido durante a gestão de Jair Bolsonaro. E a seguir, presidentes do Chile e do Uruguai criticam defesa de Lula sobre o regime venezuelano. E jornalistas são agredidos durante coletiva de imprensa de Nicolás Maduro. O Brasil News volta daqui a pouquinho com essas e outras informações. Até já.